Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Mano, eu vou pedir desculpas já se o som do ar estiver saindo, porque como o microfone ele está conectado direto no celular, eu não tenho nenhum software para filtragem do áudio, para deixar o áudio mais limpo. Mas eu vou falando aqui, ó, mais pertinho, pra ficar melhor, beleza? Já peço desculpa, mas mano, tá muito calor aqui. Viram lá no Rio de Janeiro, tá muito quente, vocês viram o jogo aí? Muita gente reclamando do calor e aqui também tá calor pra carvalho, meus queridos. E vamos lá, vamos conversar, vamos falar um pouquinho desse clássico. Na semana passada nós tivemos clássicos que já aconteceram lá no Campeonato Paulista Estadual, que foi Palmeiras e Corinthians. Hoje Flamengo e Fluminense para um público de mais de 55 mil torcedores. Fluminense, eu não diria que ele veio com um time misto. Eu não considero que o time do Fluminense foi misto. Eu acho que o Fluminense veio com a grande parte de jogadores titulares. Obviamente que não tinha ali o Keno, não tinha ali o Felipe Melo, nem o Marcelo, que foram poupados. Mas, querendo ou não, o Marcelo, o Felipe Melo são jogadores que acabam sempre sendo poupados em algumas situações dentro do elenco do Fluminense. Então é um time que, querendo ou não, já está habituado, acostumado a jogar às vezes sem a participação desses jogadores. Do outro lado, o Flamengo também teve os seus desfalques, né? Gerson que foi diagnosticado ali com uma hidronefrose renal. Hidronefrose renal, o que é isso? É uma dilatação do rim. Essa dilatação ocorre por via ali de obstrução. Então você tem o rim ali, você tem os cálices menores, os cálices maiores, a pelve renal, que é por onde passa ali a urina, né? Acontece a filtração e tudo mais, e a urina desce pelos ureteres, saindo do rim, vai para os ureteres. Essa obstrução, ela acontece no ponto de início ali, na saída do rim para o ureter. E o que provoca essa obstrução? Por exemplo, um cálculo renal, a famosa pedra no rim. Ela pode ocasionar isso. Não estou falando que esse é o caso dele, mas pode ser cálculo renal, pode ser às vezes algum tipo de tumor também, enfim, tem várias e várias causas para isso. Mas aí o que acontece? A urina vai ficar, você diminui o fluxo urinário, aumenta o retorno da urina para o rim e você tem a dilatação renal. Então ele foi diagnosticado com isso, tinha até recebido alta, mas voltou para casa, sentiu as mesmas queixas e agora vai ter que passar ali por uma cirurgia. Provavelmente é o caso, pode ser até o caso de um cálculo renal mesmo. Eu não cheguei a ver especificamente o que aconteceu, se já tem ali um boletim médico pra gente ver, mas vai ter que passar por uma cirurgia, vai acabar se ausentando aí. Ainda não tem o prognóstico de recuperação nem nada, e em breve vai ter mais informações. Vamos lá, vamos falar do jogo então, vamos falar o que interessa? Galera, é o seguinte, o jogo começou com uma marcação muito forte do Flamengo. O Flamengo começou com as linhas altas, pressionando a saída de bola do Fluminense. E eu lembro que ano passado, não, foi ano retrasado eu acho, foi ano retrasado. Ano retrasado, uma vez eu falei num vídeo que o Diniz ele não sabia organizar sistema defensivo. E aí veio os torcedores do Fluminense, mano, e ó, me desossaram aqui nos comentários. Os caras ficaram muito putos, velho, com o que eu falei. E não sabe, a realidade é essa. O Fluminense ele não tem uma saída de bola defensivamente ruim. Só que quando ele depende de um time mais retraído, de um time mais defensivo, você pode puxar. Ó, eu não tô mentindo. Você pode puxar os jogos anteriores aí. Quando ele depende de um time que segure mais e que seja menos propositivo, perde. Os caras ficam bravos que eu falo isso. Mas a realidade é essa. É que é um time que conduz bem meio campo, tá? Tem um sistema ofensivo bem legal, o Diniz sabe trabalhar esse tipo de aspectos na equipe, mas defensivamente não é aquelas coisas. E o Flamengo veio justamente tentando se aproveitar dessas bobeadas defensivas aí do Fluminense que aconteceram, mas, querendo ou não, o Fluminense fechava bem os espaços, fazia um jogo muito compacto, conseguia neutralizar as oportunidades do Flamengo, e aí no fim das contas, quem teve mais oportunidades ali, digamos entre aspas, também não foram super oportunidades não, acabou sendo o Fluminense, com algumas bolas paradas. Inclusive uma delas originou o lance do gol, que foi anulado justamente porque a origem da jogada estava impedido. O jogador tinha condição muito clara, né? Mostrou ali na televisão, o tira-teima ali, as linhas, e tinha condição muito clara de impedimento. Então acabou não seguindo a jogada.
E aí o jogo ficou meio assim. Quando o Flamengo leva o gol do Fluminense, mesmo que foi anulado, o time do Flamengo fica aquele jogo amarrado. Amarrado muito no setor intermediário. As duas equipes com uma boa marcação. O Flamengo também fazia boa marcação. Eu acho que a única vez que o Flamengo errou na marcação foi justamente no gol que foi anulado. Foi a única hora. Que foi comeram bronha legal ali, né? Comeram bronha legal naquele gol. Um gol de besteira. Um gol de bobeira. Mas foi anulado. Então eu acho que essa foi uma das únicas vezes que o Flamengo realmente, assim, deu uma puta de uma brecha, comeu uma baita de uma bronha em um lance ali de jogadas mais ofensivas do Fluminense. E aí, o jogo ele termina aquele primeiro tempo até um pouco sonolento. Alguns torcedores reclamando ali, gostaram da postura ali do Flamengo, com uma marcação melhor, o Fluminense também se segurando. Na minha concepção e na minha opinião, o jogo no primeiro tempo, ele tinha um aspecto mais positivo pro lado do Flamengo. Eu enxergava que o Flamengo tomava mais iniciativa. Embora o Fluminense conseguiu as suas oportunidades, como essa que aconteceu aí, eu acho que o Flamengo acabava tendo uma tendência mais propositiva. Porém, os setores de criação não estavam funcionando. Cebolinha estava isolado, não aparecia no jogo. Dela Cruz e Arrascaeta não conseguiam ter aquela mesma interação que tiveram no jogo passado. Então não tinha muito o que criar. E o Fluminense também não tinha muito o que fazer. Querendo ou não, o empate para o Flamengo poderia soar até como um resultado negativo. Mas para o Fluminense era até um resultado legal. Ó, tamo aí... nas vésperas de uma final de Recopa, voltamos ali de viagem, enfrentamos uma altitude e empatamos com o Flamengo dentro do Maracanã com mais de 55 mil torcedores. Aí, termina o primeiro tempo e o Diniz, cara, o Diniz assim, tem uma coisa que não pode reclamar do Diniz, ele não tem medo de mexer. Ele não tem medo. O Tite, ele é teimoso, assim, pra mexer. Ele não mexe rápido, ele é conservador. O Abel, ele é extremamente conservador também, ele não mexe rápido. O Diniz, ele gosta de ser o técnico diferentão. E às vezes você ser o técnico diferentão tem um preço. O Diniz coloca sistema defensivo novo, totalmente, muda totalmente os jogadores, a fim de conseguir mais fôlego na marcação da última linha, para fazer com que o time se torne mais propositivo na frente. Para fazer com que o Fluminense consiga mais velocidade. Porque até então, John Arias, André... o Cano mesmo tava isoladão. Da mesma forma que o Pedro no primeiro tempo ficou isoladão, o Cano também ficou isoladão, etc e etc. E aí, mano, não foi isso que aconteceu. Eu vi que o sistema defensivo que o Diniz colocou cedeu mais espaço, ampliou a jogada do Fluminense, ampliou a profundidade do Fluminense, sim. Só que aí tem um problema. Antes o Fluminense tinha um time compacto. A partir desse momento, o Fluminense começa a espaçar mais. E é nesses espaços que aparecem as oportunidades do Flamengo. Então, querendo ou não, essa combinação de elementos que o Diniz tentou mudar, ela foi muito favorável para o Flamengo, porque abriu espaços. Ah, mas os jogadores estavam mais descansados do Fluminense. Realmente é isso que ele pensou. Tá mais descansado, vai marcar melhor, vai propor mais jogadas ofensivas lá na frente. Só que isso não aconteceu, porque do outro lado... o Flamengo, mesmo não tendo substituição nenhuma, conseguia fazer uma boa marcação. E aí, o Flamengo começou a ganhar o meio-campo. Ganha o meio-campo e vem ali a primeira jogada do gol. Primeira jogada do gol. Gol do Pedro. Mais uma vez aí marcando o gol. Como eu falei pra vocês, eu achei um exagero ele ser vaiado no jogo passado. Pô, o cara fez gol e tudo mais... e aí ele vai lá e faz outro gol, faz homenagem lá e tudo mais, né? Na comemoração. E a partir daí, o Flamengo ganha um pouco de confiança. Só que aí o Fluminense quer correr atrás. E volta a ficar aquele jogo muito dentro da intermediária. Flamengo tentando ser mais propositivo. Fluminense também tentando dar o troco. E chega até uma hora que o Fluminense começa a querer transparecer mais oportunidade. Você nota o cansaço do meio de campo do Flamengo. O Flamengo fica cansado no meio de campo. Começa a abrir demais e ceder muitas jogadas ali pela intermediária. Nesse momento o Tite vai lá e propõe substituições. Eu vou ser sincero com vocês, eu acho que o Igor Jesus, ele é um moleque que ele entra muito bem. Ele traz segurança, ele traz arranque,
Ele é um moleque que entra muito bem. E aí o Flamengo começou a fazer as suas mudanças. E eu acho que essas mudanças que o Flamengo fez foi ali no momento crucial, mano. Porque naquele momento o Fluminense tava ganhando. E aí é num contra-ataque, numa jogada muito boa de De La Cruz, escapando ali pela intermediária. Ele joga no Arrascaeta, Arrascaeta de letra pro Pedro, o Pedro de letra pro Cebolinha. O Cebolinha vem, ó, e carca, mano. Mas ele carca. Não foi nem mão de alface. Pessoal, o Fábio foi mão de alface. Não foi não, mano. É que a bola foi tão forte que, mano, ela passa. Ela passa, porque o cara enfiou o pé, mano. Enfiou o pé e fez um golaço numa bela jogada. O gol foi bonito. A jogada foi mais linda ainda. Que jogada? Eu tava assistindo a live do Fernando Gil no momento, né? Que eu gosto de ver os comentários dele, eu até falei lá na live dele, eu falei assim, que jogada linda. Foi realmente uma jogada espetacular. E a partir daí, o Tite ficou mais tranquilo pra propor as substituições, né? Aí é que vem o Igor Jesus, aí é que vem o Vinha também depois. Se eu não me engano... Não, o Gabigol já tava, né, nessa jogada. O Gabigol já tava. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. O pouco que o Vinha entrou, vocês viram ali a marcação dele? Mano, ele marca, velho. Ele marca, mano. O Vinha quase criou uma situação de gol. Aquela hora ali, pelo setor central, que ele esbarra com o Fábio. Ele faz a jogada e conduz pra frente. Até que a bola vai, o Gabigol também tá ali. E aí acabou dando uma falta, né? O esbarrão dele com o Fábio deu uma falta uma falta de ataque. Mas ele joga, mano. Ele joga muito bem. A partir desse momento, queridos, o Fluminense enxergou também que não compensava mais. Quase, inclusive, o Fábio, que saiu uma hora do gol, leva o gol do Arrascaeta. Aquela bola foi por pouco, mano. Foi por pouco que não entrou. Não entrou de dó, porque ia ser um puta de um golaço. Um puta de um golaço. E eu acho que o placar, ele reflete realmente o que foi o jogo. Acredito eu que o Flamengo foi mais propositivo, foi mais criativo também no seu ataque, marcou muito bem o sistema ofensivo do Fluminense. Ajustes vai ter que fazer ainda, claro. Erros, eles vão acontecer, mas eu vejo uma evolução e uma progressão muito grande, e principalmente no ganho, né? Nessa estamina, nesse ganho de confiança da equipe aí rubro-negra frente ao comando técnico da comissão do Tite. Beleza? Coloca nas opiniões aí, mano, o que vocês acharam. Tamo junto. Valeu, falou. Bom resto de domingo aí pra todo mundo. Boa semana, mano. Ó, vai ter vídeo lá no canal do As Ideia, hein? Reação dos torcedores do Fluminense. Vamos ver o que a galera tá falando lá. Mais tarde eu vou ver se eu faço pra vocês. Tamo junto. Valeu.